Olá, hoje voltamos a discutir a possível solução para que Minas Gerais volte a pagar a dívida bilionária com o governo federal. A Assembleia está perto de autorizar o Estado a fazer um contrato que parcela a dívida em 30 anos. Eu sou Joanita Gontijo e esse é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto para você dos temas que são debatidos no Parlamento Mineiro. Regime de recuperação fiscal, um conceito novo para a maioria de nós que chega a dar um nó na cabeça, mas está na boca e na mente de políticos e gestores públicos há pelo menos 7 anos. Quem está atento a esses temas talvez já tenha a compreensão exata do que isso significa. Mas partindo do pressuposto de que você está chegando agora, vamos falar melhor sobre isso. O ano era 2017, o presidente da República, Michel Temer. O governo dele apresentou ao Congresso Nacional uma solução para que os estados endividados conseguissem colocar as contas em dia. É que a maioria deles tem dívidas altíssimas com o governo federal. Minas Gerais é o terceiro maior devedor, com cerca de 140 bilhões de reais. Na época, deputados federais e senadores discutiram essa medida e nascia ali a lei complementar que criou o regime de recuperação fiscal. Para ter acesso às facilidades de pagamento prometidas na lei, os estados precisam cumprir alguns requisitos e aderir ao regime. Até o momento, apenas Goiás completou o processo de adesão. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul já avançaram algumas etapas. Aqui em Minas, o governo Zema tenta convencer a Assembleia a aprovar a autorização para entrar no regime há 2 anos. Mas o receio de que as consequências da medida sejam piores que os benefícios empurrou a questão até os dias atuais. O principal argumento dos parlamentares desconfiados com o regime de recuperação é que o governo de Minas não apresentou ao Legislativo quais serão os impactos para Minas Gerais. Quais estatais serão privatizadas? Quais benefícios os servidores perderão? Exigências que estão na lei original aprovada em Brasília. Assim, nos últimos dias, buscando uma alternativa que alivie as consequências do regime, os parlamentares mineiros chegaram a uma possível solução. Seria uma espécie de contrato com o governo federal para pagar a dívida parcelada em 30 anos. A principal diferença em relação ao regime de recuperação é que as parcelas iniciais do pagamento seriam maiores. Mas o Estado não teria, por exemplo, que privatizar estatais nem mexer nas leis dos servidores públicos. Essa alternativa já está quase sendo aprovada. A primeira votação necessária foi nesta quarta-feira no plenário. O entrave agora é convencer o governo Zema de adotar essa nova medida, porque os técnicos de lá, ou seja, do governo, dizem preferir o regime de recuperação. A equipe do deputado Eli Tarquínio, que apresentou esse projeto de lei aprovado nesta quarta, fez um estudo comparando as diferenças entre o regime de recuperação e essa nova possibilidade de um contrato para refinanciar a dívida. A afirmação é de que o regime não tem condições de pagamento interessantes, porque aumenta o valor final da dívida de forma considerável. No contrato de renegociação, no primeiro ano, o pagamento seria de 6 bilhões. No regime de recuperação, a parcela inicial seria zerada, mas a partir do 9º ano, os valores seriam maiores do que o contrato de refinanciamento. A diferença no final seria de 55 bilhões de reais pagos a mais via plano de recuperação. O deputado Eli Tarquínio conversou com a nossa equipe e afirmou que a Assembleia busca consenso com o governo de Minas e que a proposta do contrato de refinanciamento foi construída a várias mãos aqui no Parlamento para evitar o impacto que o regime de recuperação pode ter. Vamos ouvir. O projeto que está na casa foi construído pela consultoria com vários deputados, do qual eu sou autor do projeto. Em boa hora, nós estamos apresentando uma alternativa ao governador. Não estamos fazendo oposição. É uma alternativa porque a primeira proposta dele do regime de recuperação fiscal obedece à Lei 159 e é cheia de contrapartidas e vai inviabilizar, o governo não vai poder fazer convênio, não vai congelar as carreiras e
uma série de contrapartidas que impede o desenvolvimento econômico e social, né? E o governo vai ter que privatizar, ou está propondo privatizar, a maioria das empresas estatais e mistas. Temos a certeza que o governo vai fazer um estudo, quem sabe, com algumas alterações, a gente consegue viabilizar. Para comunidades quilombolas, indígenas e outros povos tradicionais, o território em que vivem faz parte da sua identidade. É onde está preservada a memória dos antepassados, onde são celebrados os rituais sagrados, onde o sentimento de pertencer ganha significado. É por isso que a Constituição Federal prevê normas claras de preservação desses espaços. Uma delas é que qualquer intervenção precisa ouvir as comunidades tradicionais que vivem ali. O desrespeito a essa regra foi denunciado na Comissão de Participação Popular. O Instituto Estadual de Florestas, o IEF, em parceria com a empresa Arcadis, definiu regras para áreas de preservação ambiental sem consultar os quilombolas e indígenas que vivem em vários parques do estado. Na Lagoa do Cajueiro, por exemplo, na região central, a comunidade quilombola da Lapinha recebeu o documento com as normas para ser assinado no prazo de 24 horas. Entre as proibições estavam listadas atividades fundamentais para a cultura do grupo. Quem me contou foi Maria Aparecida Paz. Ela é conhecida como Dinda. Só que quando o papel chegou lá, quando a minuta chegou lá para nós ver, nós não entendemos nada da minuta. Quando a primeira parte que a gente pegou já vinha paudando o que era de direito nosso, que eram as danças, os batuques, as rezas, que é o que sustenta nós hoje lá, é a nossa fé, a nossa oração é que sustenta nós. Aí de cara nós já falou, para nós já não serve, porque nós já crescemos com isso aqui, com essa realidade, né, com essas culturas. Como é que cria uma coisa que está prejudicando nós? Então para nós já não serve. Então a gente queria que as pessoas olhassem com carinho essa situação, que o IEF, antes de fazer um despejo em uma comunidade, que fosse para dentro da comunidade, que conhecesse a realidade da comunidade, que convivesse pelo menos uma noite, dormir debaixo de um barraco de lona, que aí ia saber o que era bom despejar uma pessoa que já é de antepassado, que já é de raiz lá dentro da comunidade. Eu conversei também com um representante da comunidade indígena dos Krenak. E no caso deles, que vivem perto do Rio Doce, o modo de vida tradicional passa pela relação com as águas. O rompimento da barragem em Mariana no final de 2015 contaminou o rio e eles já tiveram que, por isso, procurar novos espaços. As regras divulgadas pelo Instituto de Florestas prevêem que eles não poderão ir em locais considerados sagrados no Parque Sete Salões. E são locais que a gente pratica hábitos culturais, né? Então, qualquer estudo que venha a criar alguma barreira para a gente poder acessar esses locais, que são lugares que também estão em disputa judicial, porque é um território indígena, atrapalham o modo de vida do povo Krenak. Porque mesmo com toda essa complicação, a gente ainda frequenta lá. De certa forma, é um crime que estão cometendo contra o povo Krenak. Os documentos com regras para áreas de preservação são chamados planos de manejo e são financiados com verbas de mineradoras que têm que pagar como compensação pela atividade de extração. Daqui a pouco, a aprovação na Assembleia de melhorias no acompanhamento social e psicológico de estudantes e mais segurança nas estradas. É rapidinho, não saia daí. Foi aprovada no plenário a alteração da lei que trata do acompanhamento social nas escolas da rede pública de Minas. A ideia é ficar em sintonia com a legislação federal e aprofundar o trabalho de assistentes sociais e psicólogos nas escolas mineiras. São profissionais fundamentais para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. A proposta aguarda sanção do governador Romeu Zema. Essa proposição é resultado de um debate que ocorreu há 1 ano e meio. Em outubro de 2020, a Comissão de Educação ouviu representantes de conselhos de classe de psicologia e serviço social, além de organizações representativas das categorias. Eles destacaram que esses profissionais auxiliam os professores a incentivar o aprendizado, mediam conflitos, ampliam a participação familiar e comunitária e ajudam no desenvolvimento da educação especial e inclusiva, além de ser um instrumento potente para reduzir a evasão escolar.
Depois de ser cobrado no evento em que os parlamentares fiscalizam as ações do governo, o Estado começou em janeiro deste ano a contratar temporariamente psicólogos e assistentes sociais. Foram abertas 460 vagas, metade para cada área. Agora é aguardar a assinatura do governador Romeu Zema e ficar de olho na aplicação da lei. E tem mais projetos que só dependem do aval do governador para virar lei. Um deles trata de um setor responsável por 70% da comida que chega na mesa dos brasileiros. É a agricultura familiar, definida como a produção que tem origem em pequenos sítios administrados por membros da mesma família. O modelo está presente em 440 mil propriedades rurais aqui no estado. Os agricultores familiares cultivam a terra da forma mais tradicional, com o uso de maquinário básico e, por isso, causam menos impacto ao meio ambiente. Mesmo com tamanha importância para a alimentação no país, são muitos os desafios para manter a atividade. O acesso ao mercado distribuidor, assistência técnica, jurídica, soluções tecnológicas para aumentar a produtividade, tentar manter os jovens no campo, enfim. Pensando numa maneira de fortalecer esse segmento, a Assembleia aprovou um projeto que cria a política de cooperativismo da agricultura familiar e agroindústria de Minas Gerais. Ela vai permitir que o Estado priorize as cooperativas de agricultores familiares, de agroindústrias e as que atuam nos segmentos mais vulneráveis da economia na hora de dar acesso aos recursos públicos e ao crédito. Além disso, para esses grupos serão simplificados os processos fiscais exigidos para que eles exerçam as atividades. Apoio técnico e operacional para continuarem no campo também está na lista de benefícios. E ainda no plenário teve projeto aprovado sobre segurança no volante. Quem dirige nas estradas sabe bem a importância das rampas de escape. São trechos na lateral das rodovias em que carros, ônibus e principalmente veículos pesados, como os caminhões, conseguem parar em situações de emergência. São também conhecidas como rampas de fuga, cobertas com algum material que consiga diminuir a velocidade dos veículos, como areia ou cascalho. A construção dessas rampas em estradas estaduais que venham a ser abertas ou duplicadas também aguarda apenas a sanção do governador. Se virar lei, as rampas devem aumentar a segurança nas longas descidas, onde caminhões e ônibus costumam perder os freios e causar tragédias. O autor da proposta, deputado João Leite, conversou com a nossa equipe. Vamos ouvir. É importante dizer que placa e radar não param carreta sem freio. O que pode parar uma carreta sem freio é o que a Assembleia Legislativa legislou nesta manhã, que é a rampa de escape. Pode ser com brita e areia, mais ou menos 100 metros, e essa carreta que perdeu o freio, ela entra nessa via lateral, nessa rampa de escape e atola. Esses avanços vêm, muitos deles, da Fórmula 1. No ano passado, uma das leis mais importantes do país completou 10 anos. É a Lei de Acesso à Informação. Ela nos garante o direito de saber detalhes sobre os órgãos públicos que antes não eram facilmente acessíveis. Pela lei, você pode pedir dados sobre os salários de servidores, os gastos de cada instituição e o desempenho de políticas públicas. Se ainda não estiver disponível publicamente, a resposta tem que chegar em até 20 dias. É uma ferramenta fundamental para a gente acompanhar o trabalho dos gestores públicos e saber como tem sido aplicado o dinheiro das taxas e impostos. A Assembleia de Minas toma o maior cuidado com isso. Hoje, ela é uma das casas legislativas estaduais mais transparentes do país. E não somos nós que estamos dizendo. Esse é o resultado de um estudo da consultoria BMJ, que avaliou o grau de transparência dos parlamentos brasileiros. Também tiveram boa nota as assembleias de São Paulo, Goiás, Paraíba, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. A pesquisa analisou a facilidade de acesso da população a informações relacionadas ao trabalho legislativo. Por exemplo, o perfil e o posicionamento dos deputados, a tramitação e a aprovação dos projetos, os conteúdos debatidos, a comunicação sobre o trabalho da casa. Aqui em Minas, você pode acompanhar isso de muitas formas. O nosso programa mesmo é uma delas. Você também pode conferir toda a programação da TV e da Rádio Assembleia no portal, ler as notícias do dia, consultar os eventos agendados, saber mais sobre os deputados e verificar como anda aquele projeto do seu interesse.
Você pode, inclusive, dar a sua opinião, como a gente sempre fala aqui. Depois dá uma olhadinha lá, tem muita informação de interesse público. É o almg.gov.br. E a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia. Lá no nosso Twitter, você acompanha outros programas feitos pela TV. E no portal, como eu falei agora, estão todas as informações sobre o que está sendo discutido. Não deixa de passar por lá. Obrigada, até mais.